vez, amada igreja. Vocês estão meio com frio, parece. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Melhorou bastante. Deus seja louvado nessa manhã, porque você está aqui. Igreja bonita, pessoas maravilhosas. Irmãos, estava ali atrás ouvindo tudo que estava acontecendo aqui. Eu queria estar vendo, mas eu estava só ouvindo. Eu vou falar para vocês. É um privilégio muito grande para nós que somos adventistas do sétimo dia, a gente saber que esse dia é um dia tão especial, onde nós podemos estar na casa do Pai, todos aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é adorar o nosso Deus e aprender sobre Ele neste dia. Oh, glória a Deus, amém. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, doador da vida e nosso Redentor. Louvamos o Teu nome nesta manhã, Pai. Querido Deus, assim como nos momentos da escola sabatina, nos momentos de louvor, de adoração, de entrega dos dízimos, das ofertas, queremos pedir para o Senhor, inunde esse lugar com a Tua presença. Amém. Pai querido, só o Senhor conhece o que vai no íntimo do nosso coração. Portanto, bom Deus, nesta manhã eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, que nós saiamos daqui transformados, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do sermão de hoje é bem curtinho e bem significativo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E a gente vai falar sobre as crianças. Esse é um tema, irmãos, que deveria ser mais falado nas igrejas, nas nossas igrejas. Por quê? Porque uma igreja sem criança é uma igreja triste. Eu me lembro de uma época, não, alguns anos atrás, uma igreja lá no nosso distrito, ela ia fechar. Ela ia fechar porque não tinha crianças, porque não tinha juvenis, porque não tinha adolescentes e porque não tinha jovens. Tinha um jovem na igreja. A maioria das pessoas que tinham lá era acima dos 40 anos. E aí não tinha programação nenhuma. E chegou um pastor novo no distrito e ele queria fechar a igreja. Porque ele queria mandar essa igreja para congregar na igreja central. E aí foi levado para uma comissão com todos os anciãos das outras igrejas do distrito. E um dos anciãos levantou a mão e falou: não. Como assim? Se não tem jovens, se não tem crianças nessa igreja, alguma coisa está errada. O trabalho não está sendo bem feito, porque toda igreja tem que ter criança. E aí, por conta do voto desse ancião, o pastor resolveu dar mais uma chance para aquela igreja. Não fechou. Irmão, chegou um tempo que aquela igreja tinha pelo menos 30 jovens. E era uma igreja pequena. Era uma igreja com uma base assim de 60 membros. E aquela igreja cresceu. E ela continuou funcionando. Por que eu estou falando essa história para vocês? Porque quando eu e meu esposo chegamos aqui no Geisel, nós chegamos e a gente queria observar as igrejas ao nosso redor. E nós começamos a vir aqui e num sábado, e a gente sempre trabalhou na idade ali entre juvenis, adolescentes e jovens, sempre. Eu me batizei aos 14 anos e a primeira coisa que me deram para fazer na igreja foi cuidar do hall. Então eu aprendi lá com o hall a trabalhar com as crianças. E aí eu vim trabalhando todas as fases das crianças até os jovens. Já fui diretora de jovens também lá na nossa igreja. E assim, é um departamento fantástico. É um departamento maravilhoso. E eu vou falar para vocês, vou te contar uma experiência. Muito melhor do que o ancião da igreja dar um tapinha nas minhas costas. Muito melhor do que o pastor me dar um abraço e falar: irmã, parabéns pelo seu trabalho. Foi o que aconteceu comigo esses dias, eu vou contar para vocês. A gente não tinha tido a reunião no clube, e aí eu cheguei no sábado de tarde. Quando eu estava caminhando ali fora, assim, no pátio da igreja, um dos aventureiros veio espontaneamente. Eu amo as crianças por causa disso. Adulto não é espontâneo. Adulto tem medo de chegar, de se achegar. Adulto ele precisa de ter
bagunça, né? Que foi lá o Vitor. Meu esposo e eu ficamos no domingo na área de acampamento, desmontando ali o portal, tentando arrumar ali a área de acampamento, enquanto os nossos diretores, aí, a Érica, o Fabrício e o restante dos conselheiros estavam na arena de culto lá junto com as crianças, né? Finalizando ali a programação. E a gente não tinha visto os aventureiros naquela manhã, porque eles saíram cedinho e já foram para as atividades, né? Então a gente não viu eles. Quando meu esposo e eu estávamos voltando, encontramos um deles. E aí, com o pé cheio de barro, até o joelho atolado, aí ele chegou assim, parou na nossa frente, veio correndo, me abraçou pela cintura. Tia, que saudade! Ele tinha me visto no sábado à noite. Tia, que saudade! Tudo bem? Eu tudo. Aí abraçou o João também pela cintura. Tio, que saudade! Então, irmãos, ele esqueceu até que estava com o pé sujo, ele estava correndo para lavar. Quando ele encontrou a gente, ele abraçou a gente, aí ele lembrou que tinha que lavar o pé. Eu falei, onde você vai sozinho? Estou indo lavar o pé. Então tá bom. Aí foi lá. Eu quero contar para vocês. Essa experiência que a gente tem com as crianças é a melhor coisa desse mundo. Tem pessoas que não têm o dom, então não adianta insistir, porque você precisa amar fazer o que você faz. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos professores, não estou falando na igreja, estou falando nas escolas públicas e outras particulares. Não sei por que eles são professores, porque eles não amam estar com as crianças. Para lidar com as crianças, precisa amar. E aí, eu quero perguntar para vocês, dentro da igreja ou fora dela, vocês já se sentiram numa posição assim, com uma criança te encara fixamente, que te deixa até sem graça? Aqui na igreja tem umas crianças que fazem isso com a gente. Eles olham para trás, você está ali no banco cantando, ele fica te olhando assim, não pisca, e te encara até o fim. Aí você fica, será que tem um alface? Né? Será que o nariz está sujo? Será que borrou alguma coisa aqui? E a criança fica séria olhando para você, você tenta fazer uma gracinha, ela continua séria te olhando. Fofurices de criança. Isso é maravilhoso. E eu quero contar para vocês que quando a gente chegou aqui no Geisel, a minha preocupação era saber qual era a preocupação da igreja com as crianças. E eu vi que aqueles 2 bancos, às vezes até os 3 ali, do meu lado esquerdo, fica lotado de crianças. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu canto a musiquinha na hora da adoração infantil, que eu acho lindo. E um dia, eu vi uma menina, que agora acho que já completou 10 anos, a Isabela, filha da Flávia e do Thiago, sozinha, passar a adoração infantil para os coleguinhas. Aquilo ali mexeu tanto comigo, eu falei, é onde eu quero estar. Porque uma igreja que investe na educação espiritual das crianças é uma igreja cheia do Espírito Santo. E a igreja do Geisel está trabalhando bastante nisso. Mas nós temos aqui, porém, entretanto, contudo e todavia, alguns recadinhos de Deus para todos nós que estamos aqui hoje. Vou pedir para vocês abrirem Provérbios 127, Provérbios 27, 3 a 5. Livro de Provérbios, capítulo 27. Irmãos, desculpe, eu acho que eu falei errado. É Salmos 128, 1 a 4. Desculpe, Salmos 128, 1 a 4. Salmo 128, verso 4, de 1 a 4. Amém? Eu vou ler aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como os rebeitos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, nessa época aqui,
crianças, os filhos, a uma árvore de oliveira, porque eles são uma riqueza nas nossas casas e nas nossas igrejas. Então Deus deixa isso aqui bem claro. O que são as crianças para Deus? Um tesouro. As crianças são um tesouro para Deus e deveriam ser para nós também. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil com relação às nossas crianças. E é por isso que eu trouxe essa mensagem nessa manhã. Ellen White, no livro Orientação da Criança, eu vou ler esse texto aqui para vocês. Orientação da Criança, página 328. Eu marquei aqui. 328, página 328, capítulo 73. Diz assim, prestem bem atenção. Vivemos em uma época infeliz para as crianças. Uma forte corrente está levando-as para baixo, para a perdição. E é necessário mais que a experiência da infância e sua força para avançar contra essa corrente sem ser derrubado por elas. Os jovens em geral parecem ser reféns de Satanás. E ele e seus anjos os estão conduzindo para a destruição eterna. Satanás e seus anjos estão guerreando contra o povo de Deus e a todos que sentem o desejo de entregar o coração e obedecer os seus mandamentos. Misericórdia de nós. Então aqui a gente vê que a profetisa de Deus, a serva do Senhor, quanto tempo que ela escreveu isso aqui, irmãos? E esse aqui é um livro compilado, não é um livro original. Há quanto tempo ela escreveu isso aqui? E hoje, eu até tinha comentado com meu esposo que eu ia preparar um PowerPoint para passar para vocês, mas aí depois eu pedi, né? A gente sempre pede a sabedoria de Deus. Eu achei melhor não, porque tinha umas imagens ali que talvez chocassem alguns de vocês. E as nossas crianças, por mais que a gente pense que eles não estão prestando atenção, eles estão. Em algum momento eles olham, eles estão lá brincando com seus brinquedinhos, eles olham para o que está acontecendo aqui na frente. E aquilo ali fica gravado na mente. Então eu preferi deixar só falar mesmo do que passar essa mensagem vista aqui no vídeo para vocês. Mas olhem só, nunca antes nós precisamos estar mais alertas com relação às crianças, meninos e meninas, juvenis e adolescentes principalmente. Por quê? As crianças. Quem aqui sabe de cor e salteado Provérbios 22, versículo 6? E ainda quando estiver velho, como é que a gente ensina alguém a andar no caminho? Onde a gente precisa estar? No caminho. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Se o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia não está vivendo no caminho, vivendo em Jesus, jamais conseguirá ensinar o caminho para as suas crianças. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos, irmãos. É uma responsabilidade eterna que nós temos como igreja, como pais e mães, como responsáveis de estar ensinando um caminho para essas crianças. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Amém? Amém. Vamos lá, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E o 8. Também arratarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Amém. A gente não vai pegar os 10 mandamentos e escrever nos umbrais da nossa porta, nos nossos batentes. Mas quem passar e olhar a nossa casa precisa saber que ali tem uma família que serve ao Senhor. É isso que quer dizer essa palavra aqui. Será que os nossos
redor do prédio onde moramos, na nossa vizinhança, são crianças que as pessoas têm prazer em encontrar, ou são aquelas crianças mal educadas, mal criadas, que não respeitam ninguém, nem o ambiente onde estão? Tudo isso a gente precisa pensar. O que eu estou passando de princípio para os meus filhos? E a responsabilidade é nossa, não é culpa deles. Em momento nenhum é culpa das crianças. É sempre nós que somos os responsáveis. Aqui, Ellen White vai dar uma orientação muito especial. Vocês vão perceber ao longo do sermão que sempre que tem um versículo bíblico, eu tenho também um texto do Espírito de Profecia. Porque se eu usar só o Espírito de Profecia, alguém pode dizer, mas não leu a Bíblia, é só o Espírito de Profecia? E se eu ler só a Bíblia, a pessoa vai falar, nossa, ficou cansativo tudo. Então, sempre vai ter um texto bíblico e vai ter um texto do Espírito de Profecia. E esse que eu vou ler agora vai orientar a mim e a vocês. Qual que é a idade que a gente deve inculcar as coisas na mente dos nossos filhos? Ellen White vai dar uma sugestão interessantíssima. Eu não sou pedagoga, não sou psicóloga, longe disso, mas eu sou uma pessoa que se preocupa com as crianças. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa preocupação. E aqui no capítulo 133, página 133, capítulo 36, ela dá uma orientação importante para nós nesta manhã. Prestem atenção. Nunca será demais acentuar a importância da educação ministrada a uma criança em seus primeiros anos. Aí vocês perguntam, quais são os primeiros anos? E ela dá a resposta. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a sua formação de caráter do que tudo que ela possa aprender durante toda a vida. Viram só que interessante? O caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. Dos 7 anos em diante, a gente vai ter trabalho para conseguir esse feito. Mas a gente não deve desistir. Mas ela diz aqui que os primeiros 7 anos, eles são os mais importantes. Porque é nesse tempo, irmãos, que a mente da criança é como se fosse uma cidade vazia. É como se fosse um campo preparado para uma plantação. A semente que você jogar ali vai brotar e vai crescer. E que essa semente seja a semente do reino dos céus. Amém. Qualquer edifício que alguém quiser construir na mente de uma criança vai virar uma cidade povoada. Porque as crianças, elas são impressionantes. A rapidez do aprendizado delas. Tudo que a gente fala, elas guardam. Sabe? Tem criança que às vezes, lá em casa a gente tem isso com o meu neto. Ele vai fazer 10 anos, mas ele é pequenininho. Ele está ali brincando com as coisas dele. E a gente acha que ele não está prestando atenção. Agora ele já está um homenzinho, né? Mas quando ele era menor, ele estava ali brincando com as coisas dele. A gente conversando, a gente falando e tal. Passava aquele dia, outro dia, aí ele chegava e falava, vó, tal coisa assim, assim. Onde você ouviu isso? Na conversa que a gente estava tendo dias anteriores. Ellen White fala a respeito disso. Pais, o maior perigo e o maior responsável por tirar os nossos filhos da igreja é as nossas conversas em casa. Me arrepiei. Sabe por quê, irmãos? Muitos pais vêm para a igreja no sábado e aí reparam tudo que está acontecendo. O sábado é de quem? De Deus. O que nós viemos fazer na igreja? Nós não viemos ser adorados. Nós viemos prestar um culto de adoração. Certo? Aí alguém pode falar assim, não gostei do culto hoje, estava meio xoxo. Pastor? Não é o professor da escola sabatina. O culto quem oferece sou eu. Eu ofereço o culto para o meu Deus. Então naquele dia tem que ser um dia bom. O culto foi bom, porque eu dei para Deus tudo aquilo que eu tive melhor. E aí tem pessoas que saem da igreja e vão para casa almoçar. E aí começa. E aí, você gostou do culto? Não. Por quê? Por causa disso, você viu o sapato da outra? Você viu a roupa da outra? Você viu não sei o quê? E começa, porque o ancião, porque é secretário, e começa a falar mal dos membros da igreja. Perto
mas não na frente das crianças. Eles que saíram da igreja, passaram a vida inteira na igreja, mas quando completou 17, 18 anos, pulou fora do barco. Por quê? Porque sempre ouviu o pai e a mãe falar mal do ancião, falar mal da secretária, falar mal principalmente da tesoureira da igreja, que era mão de vaca, que pensava que o dinheiro era dela. Todas essas coisas nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nas nossas reuniões, ali entre irmãos, presta atenção se não tem criança. E muitas vezes, nem só as crianças, viu? Pessoas recém-batizadas, pessoas que acabaram de chegar. Se elas nos ouvem, usando a nossa língua, não para edificar, mas para humilhar, para entristecer o coração do nosso Deus, essa pessoa também vai ficar entristecida. Ela vai falar: não quero fazer parte disso, eu vim aqui para encontrar salvação. E as pessoas estão julgando e fazendo as outras se perderem por causa disso. E as crianças, eu digo para vocês, elas estão extremamente antenadas em tudo que está acontecendo na igreja. Por isso, meus queridos, todos nós, pais, mães, avós, tias, tios, líderes da igreja, líderes de departamento, professores da escola sabatina, precisamos prestar atenção nas nossas crianças. Eles estão ali, tudo que você pedir para eles fazerem, eles vão fazer. Do jeito deles. Se você preparar eles, eles vão fazer perfeitamente. Se você não preparar, eles vão fazer do jeito deles. Mas eles não vão dizer não. Ah, eu não quero, ah, eu não vou. Adulto que é assim, né? Ah, eu não posso, ah, hoje não dá. Eu já disse não algumas vezes. Mas as crianças não. Você fala assim: olha, a gente vai se apresentar hoje, opa, vamos. E eles vão. E isso é uma coisa muito interessante. A gente precisa trabalhar isso em nós. Por quê? Porque, infelizmente, nós percebemos que muitas crianças elas chegam na classe da escola sabatina, não na minha classe, porque da minha classe, os meus juvenis, eles são assim, extremamente maravilhosos. Eles chegam na minha classe com a lição na ponta da língua. Eles são ótimos, eu amo vocês. Beijo no coração. Mas assim, as crianças, eles têm uma extrema necessidade de alguém lá em casa orientar, lembrar deles. O meu neto vai fazer 10 anos, e se não falar para ele: ó, estudou a lição, ele não vai estudar. Leu a Bíblia hoje, ele não vai ler. Irmãos, vamos ser sinceros, nós adultos, qual de nós sente de verdade a necessidade de estudar a palavra de Deus? Nós mesmos, como seres humanos, a gente acha que não tem necessidade. A gente faz isso porque a gente quer crescer espiritualmente, porque a gente quer receber as bênçãos de Deus. É por isso que a gente faz. Mas por nós mesmos: ai, que vontade de ler a Bíblia hoje. Acordei com vontade de ler a Bíblia hoje. Quem aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Ninguém. Porque não dá vontade. A gente tem vontade de outras coisas. Estudar a lição. Quem tem vontade de falar assim: nossa, acordei tão feliz hoje, eu vou estudar a lição da escola sabatina? Ninguém. Nenhum de nós. Mas é preciso, é necessário. E por que as nossas crianças lá em casa, o pai e a mãe falam: a obrigação é sua, vai pegar sua lição e vai estudar? As mães e os pais, tá? Os homens também, principalmente. Precisamos dar o exemplo. Se o filho não vê o pai e a mãe estudando a lição da escola sabatina, se o filho não vê o pai e a mãe estudando a Bíblia, quando é que ele vai sentir a necessidade de fazer isso? Culto familiar, vamos ser sinceros, quase ninguém faz. Então, aonde que as crianças vão aprender a ter essa necessidade? A perceber que nós precisamos disso para sobrevivermos espiritualmente. É muito difícil. E eu vou falar para vocês, o sermão agora vai ficar um pouquinho pesado. Quantos dos irmãos aqui é uma pergunta retórica, ninguém precisa responder? Após o final da escola sabatina, em casa, lá na hora do almoço, pergunta para os seus filhos o que eles aprenderam na escola sabatina. Não precisa levantar a mão, tá, gente? Quantos de nós perguntamos: que história você aprendeu hoje, meu filho? O que a professora falou hoje na escola sabatina? E aí você dá aquela pincelada: nossa, que legal, foi assim mesmo. Mas ó, tem um detalhe importante: aconteceu isso e isso também nessa história. E pincelar para o seu filho, porque isso vai ficar gravado. As impressões do Espírito Santo vão ficar gravadas na mente dele e no coração. Quando
os pais reforçam em casa aquilo que eles aprendem aqui. E sobre oração? Quantos já acordou de manhã, filho? Vamos orar? O filho acorda ali com sono, limpando ali o olho, e o pai e a mãe: levanta, menino, vai lá, escova os dentes, estou atrasado, corre para cá, corre para lá. Em vez de chegar, filho, acorda, desce aqui, vamos ajoelhar, vamos orar. Ou ajoelha aí na sua cama mesmo, vamos orar. Ajoelha junto com o seu filho e ora por ele, pela vida espiritual dele, pelo crescimento e pelo professor da escola sabatina. É assim que os nossos filhos aprendem a ter respeito pelos professores da escola sabatina. Quando você e eu, pai e mãe, nos preocupamos, primeiro, com o conteúdo que o professor está passando na sala. Segundo, com o próprio professor. Nossos filhos aprendem a ter respeito assim, quando a gente ora pelo professor deles da escola sabatina. E capaz que ele chega na escola sabatina e fala: ó, professora, minha mãe e eu oramos por você essa semana. Isso é gratificante. Mas tudo tem que ser lá em casa. Nós precisamos reforçar isso nas nossas crianças. E aprender sobre perdão. Irmãos, é só na igreja? É só na igreja que a gente aprende as coisas espirituais? Como que deve ser o nosso proceder? Não. A nossa casa é a nossa primeira escola. É lá que a gente precisa aprender certas coisas. Porque ninguém vai para a escola para aprender a ter educação. Educação vem de onde? Não tem um ditado que diz que educação vem de berço. É desde pequenininho que a gente ensina. A primeira palavra que eles aprendem é o não. A gente precisa ensinar em casa. Não é a professora lá na escola pública, nem a professora lá na escola particular que tem que ensinar o teu filho a ter educação. Você lá em casa, sou eu na minha casa. E aí quando eles chegam aqui, eles vão só aprimorar e edificar esse conhecimento. E se transformar em homens e mulheres, varões e varoas, preparados, não só para este mundo, mas para o mundo por vir também. Esse é o desejo de Deus para os nossos filhos e as nossas filhas. Aprender, ensinar para eles sobre o perdão, sobre perdoar, sobre pedir perdão. Quanta gente, irmãos, e crianças também, a gente percebe que tem uma dificuldade tremenda em pedir desculpa um para o outro. Bom, o ser humano adulto, mas nem vamos falar. Nós vamos falar só das crianças. Quantas crianças têm essa dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão? Esse treinamento não está sendo feito em casa. A gente precisa parar e olhar bem isso, porque as nossas crianças serão os adultos do futuro. E aí? Que tipo de crianças nós vamos deixar para o mundo? Uma vez alguém deixou no muro, escrito assim, bem grande: que tipo de mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Não é essa a pergunta. A pergunta certa é: que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo? Não que tipo de mundo. A gente precisa parar e pensar nessas coisas, porque a nossa responsabilidade como pais é tremenda. E aqui começa a ficar um pouquinho pesado o sermão. Eu quero dizer para vocês que enquanto nós dormimos, enquanto nós oscilamos na educação dos nossos filhos em casa e na promoção da edificação das crianças dentro da igreja, Satanás ele tem uma qualidade: ele não tem preguiça. O bicho é trabalhador, ele trabalha 24 horas. Enquanto você e eu dormimos, ele está com os olhos arregalados, prestando atenção em tudo o que acontece. Ele quer até desvendar os nossos sonhos. Ele quer entrar na nossa mente para ver com o que a gente anda sonhando, o que a gente anda pensando. Graças a Deus, o nosso bom Salvador não deu esse poder para ele de entrar na nossa mente. Ele jamais vai ter esse poder. Mas ele conhece as nossas feições, as nossas atitudes, ele conhece. E ele não cansa de trabalhar. Irmãos, eu vou perguntar aqui para vocês. Teve até uma época que nas caixas de leite vinha foto de crianças desaparecidas. Quem já viu? Todo mundo, né? E quem via da época que quando subiu uma criança e falava: eu vi um carro preto ali na rua. Todo mundo tinha medo do carro preto. Vocês lembram disso? É da minha época. Mas a gente brincava na rua, aquele monte de criança, a gente era feliz de verdade. Só que
que, como eu disse, Satanás ele não dorme. As crianças continuam desaparecendo. Muitas mães chorando, muitas famílias sofrendo. E a gente não sabe para onde foi. Porque, recentemente, nós ficamos sabendo, a gente estuda bastante escatologia, o João e eu, e a gente ficou sabendo que nos vídeos sobre o Bruxo, de uma rede de televisão brasileira, ele contou lá que várias novelas, vários filmes, vários programas que eram feitos lá naquela emissora precisavam de sacrifício humano. Alguns aqui sabem disso. E o sacrifício humano era feito com o quê? Com crianças. Por isso que eu falei que ia ficar pesado o sermão. O sacrifício humano era feito com crianças. Eu estou toda arrepiada de novo. Irmãos, as crianças desapareciam aos montes. Ninguém dava para dar dessas crianças. Hoje ninguém fala mais sobre isso. Será que nós paramos de desaparecer? Sim ou não? Não. Só que a mídia não fala mais a respeito disso. Porque ninguém dá atrás, ninguém investiga. Então fica tudo por isso mesmo. Como eu estava falando para vocês, Satanás não dorme. E lá na cidade de Salem, no município de Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, alguns aqui sabem disso também, que são pessoas que estudam. Satanás ele desenvolveu uma maneira diferente agora de enredar as nossas crianças. Há uns dias atrás eu falei sobre uma série na TV, que já está até um pouco antiga, ultrapassada, Lucifer. Uma adolescente chegou para mim e falou assim: nossa, mas ele é tão lindo. Eu arregalei o olho do meu filho, misericórdia. Aí ela falou assim: tia, ele nem é tão ruim assim. Aí não vejo a hora de chegar a segunda temporada, a terceira temporada. Eu dentro de mim falei: Senhor, tem misericórdia. O que os pais estão deixando entrar dentro das suas casas? Que a gente está cultivando dentro do nosso lar, irmãos. Deus, Ele é um Deus soberano. Ele não se deixa misturar com aquilo que é profano, com aquilo que é mal, com aquilo que é satânico. Ou é de Deus ou não é. Deus é assim. E aí eu e minha esposa até a gente comentou: meu Deus do céu, famílias adventistas colocando série Lucifer nas TVs dos seus lares. A gente não era adventista, e a gente já se benzia todo quando a dona Clotilde chamava o gato dela. A gente ficava arrepiada quando a dona Clotilde chamava o gato dela pelo nome. Imagina agora a gente ter dentro da nossa casa todo dia o horário marcado. Ah não, vou assistir Lúcifer hoje. Gente, que absurdo. Pessoas adventistas, tá? Cuidado, irmãos. Cuidado com o que vocês levam para dentro da casa de vocês. Porque a gente acha que está cultuando a Deus, mas a gente não está. A gente está trazendo destruição, miséria para dentro da nossa casa. Quando a gente fala mal dos líderes da nossa igreja, perto das nossas crianças. Quando trazemos coisas profanas para dentro da nossa casa. E até comidas e bebidas, tá? Vocês tomem cuidado com isso. Prestem atenção no que vocês estão alimentando seus filhos. Mas isso aí é tema para um outro dia. Como eu estava falando lá em Massachusetts, Satanás mais acordado do que nunca, e querendo atingir as nossas crianças, criou ali um lugar chamado, não sei se eu vou pronunciar direito, eu sei que tem professores aqui, me corrijam, After School Satan. After School Satan. Escola satânica depois da escola normal. O que é essa escola? É um lugar onde eles querem ensinar para as crianças que Satanás, assim como lá na série Lúcifer, não é tão mal quanto os crentes pintam. Ali as crianças aprendem sobre o pentagrama, sobre os sacrifícios que são feitos. Não é para maldade de ninguém os sacrifícios, é tudo coisa boa, é para invocar espíritos bons. É isso que eles estão ensinando para as crianças. Quanto paga para entrar nessa escola? Deve ser caríssima. Irmãos, é de graça. Depois da escola, eu sei que aqui em Bauru tem um projeto. Cada bairro tem um projeto, que as crianças saem da escola e vão para o projeto. Ou vão para o projeto na parte da manhã e vão para a escola na parte da tarde.
Lá também, só que é um lugar satânico. After school satânico. Quando eu falei isso para os meus juvenis, eles ficaram assim horrorizados. Tia, existe isso, existe. Existe e está crescendo demais em todo o mundo, especialmente lá na América. Olha aqui que eu vou falar para vocês. Lá na Pensilvânia, as mães de colégios estaduais, públicos e também dos colégios particulares paravam seus carros na frente da escola, desciam as duas crianças tudo arrumadinha, bonitinha, para ficar ali o dia inteiro. E a mãe achando, meu filho está na escola, está no melhor lugar do mundo, então eu posso trabalhar tranquila o dia inteiro, no final da tarde eu pego ele aqui. O que estava acontecendo naquela escola? A partir do momento que os pais viraram as costas, as crianças entravam para dentro da sala dos seus professores, tinha um closet. Um monte de roupa, de meninos, de meninas, brinquedos, sapatos. As meninas entravam e eram obrigadas a colocar roupa de homem. E os meninos entravam e colocavam roupa de mulher. Pequenininhos, tá? Maternal, 3, 4 anos de idade. Não eram juvenis nem adolescentes. Pequenininhos. Lembra lá o que o Ellen White falou? Qual que é a idade para se formar o caráter de uma criança? De 0 a 7 anos de idade. E lá, nesse lugar, alguns pais, provavelmente com algum temor de Deus no coração, começou a se expor. Não, de jeito nenhum, meu filho não. Onde já se viu? Como que ela descobriu isso? Porque a criança chegou em casa cantando. Que colocou uma roupa assim, assada, uma roupa de bailarina e tal. E a mãe foi querendo se aprofundar no assunto. Quando foi saber, era isso que estava acontecendo. Na escola, as crianças estavam sendo travestidas para assistir às aulas. E a mãe achando e o pai achando que a criança estava numa escola boa, sendo bem educada. Vocês precisam conversar com seus filhos. Vocês precisam conversar com seus netos, com seus sobrinhos, para saber o que está acontecendo. Irmãos, eu dou aula ali para os juvenis e eu vou falar para vocês. Eles não estão todos aqui hoje, eu gostaria que estivessem. Tem algum programa acontecendo e eles não estão aqui hoje. Mas alguns deles abrem o coração. Porque lidar com essa faixa de idade é maravilhoso por isso. Porque quando eles pegam confiança em você, eles abrem o coração de uma forma que você fala assim: o que ele viu em mim? E eles falam as coisas que eles não têm coragem de falar em casa, para os pais. E aí eu sempre incentivo, hoje mesmo eu fiz isso. Quando vocês chegarem em casa, contem para o pai e para a mãe de vocês o que vocês aprenderam hoje na escola sabatina. Contem a história e contem o que vocês entenderam dela. Esse é um trabalho que os pais precisam fazer com os filhos quando chegam em casa. O que vocês estão aprendendo lá? E que lição vocês estão tirando disso? Para a gente não correr o risco de estar cochilando e o inimigo das almas vir e dentro da própria igreja tragar as nossas crianças. Essa é a minha maior preocupação, estar perdido dentro da igreja. Deveria ser a preocupação de cada um de nós. E como que isso acontece, irmãos? Não é do dia para a noite, eu não vou mais para a igreja. Não é assim. Não é assim. Você vai vendo as atitudes mudando, porta do quarto fechada, celular 24 horas, tablet 24 horas, que tipo de programa está assistindo você não sabe, que tipo de joguinho está jogando você não sabe. Falei sobre isso também na sala com eles, então vocês reforcem na casa de vocês. Coloquem horário. É normal todo mundo ter um celular hoje em dia, mas nós precisamos estipular um horário para essas crianças ficarem, e você tem que saber que tipo de coisa, de conteúdo eles estão acessando. Para a gente não perder eles, sabe para quem? Para os influencers, os influenciadores da internet, os tiktokers da vida, porque eles estão aí para isso. Tem ninguém ensinando coisa boa lá. Queria que alguém falasse para mim: irmã Leda, tem o fulano de tal, a fulana de tal que está ensinando coisa boa, está edificando os juvenis, as crianças, os adolescentes. Eu ia ficar muito feliz, eu ia fazer propaganda dessa pessoa, mas não tem. Nenhum está ensinando coisa que preste. Que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo? Para tudo isso, estava falando para o irmão Mário. Essa semana eu
estudando, mas alerta em tudo que está acontecendo pelo mundo. Várias vezes eu chorei. Porque todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo. E aí a gente tenta acalmar o nosso coração dizendo assim, são profecias. As profecias precisam se cumprir. Isso é verdade, precisam. Mas, irmãos, quando chegar o dia da gente ver uma criança sendo abusada do jeito que é, nesse mundo, quando a gente ouve falar e a gente não se sentir tocados, quando a gente ouvir que soldados fizeram uma aberração tão grande com bebezinhos inocentes e a gente não sentir dor no nosso coração e a gente não chorar, irmãos, o Espírito Santo se retirou de essa semana. Não foi uma semana fácil não, e eu tinha esse sermão aqui e eu falei, o dia que o Senhor preparar o momento, eu vou falar sobre isso na igreja, porque a gente se preocupa muito com outras coisas, com construção da igreja, a gente se preocupa com reforma, a gente se preocupa com admissão disso, admissão daquilo, com eventos, mas e as nossas crianças? Será que a gente está preocupado de verdade com elas? Eu preguei um sermão numa igreja um tempo atrás, eu não conhecia a igreja, e eu fui pregar sobre as crianças. E aí no meu sermão eu falei assim, irmãos, vocês têm que parar, nós temos que parar com essa história de um banco com a perna quebrada, põe na sala das crianças. O ventilador quebrou a pá, põe lá na sala das crianças. O vaso de planta quebrou, um dia a gente conserta, põe na sala das crianças. E a sala das crianças vai ficando abarrotada de coisas. É a sala das crianças, é a sala dos juvenis, é a sala dos adolescentes, vai se abarrotando de coisa, porque aqui na igreja tem que estar tudo perfeito, mas na sala das crianças não precisa. Nós queremos um lugar de culto confortável para adorar o nosso Deus, mas as crianças não querem. É isso mesmo? As crianças precisam de um lugar confortável, onde elas possam adorar o nosso Deus, onde elas possam aprender. E muitas vezes a gente passa de largo esse assunto, a sala das crianças. Como é que está a sala das crianças? Será que a professora das crianças está precisando de ajuda para alguma coisa? Você está olhando pelas crianças, pelas professoras das suas crianças? Irmãos, eu vou falar para vocês, é um trabalho magnífico que esses homens e mulheres fazem com as crianças, tanto na escola sabatina, quanto no grupo de aventureiros, de desbravadores, na sala de adolescentes, na sala de juvenis. A gente precisa se preocupar com isso, irmãos, sabe? Às vezes a professora lá em casa tem filho pequeno e ela tem que se desdobrar para tudo dar certo. E ela tem que estudar o espírito de profecia. E ela tem que estudar a Bíblia. E ela precisa estudar a lição de adultos, porque é o alimento espiritual para a vida dela. Porque a lição das crianças não nos alimenta espiritualmente. Para nós é mingau, para as crianças sim é comida sólida, mas para nós adultos não é. Então a gente precisa estudar a lição da escola sabatina das crianças, precisamos estudar a nossa lição da escola sabatina, espírito de profecia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos viver uma vida de oração, jejum. E muitas vezes esses professores e professoras se dispõem do seu tempo, do seu talento e até dos seus bens. Sim, tiram dinheiro do bolso para comprar materiais para deixar atrativa a escola sabatina, para que as crianças sintam vontade de voltar no próximo sábado. Será que a gente está dando devido valor a esses professores? Por que você, quando chega em casa com o seu filho, seu neto, seu sobrinho, coloca o joelho no chão e fala, hoje, em um programa especial, nós vamos orar pela sua professora, pelo seu professor. Eu quero que vocês orem por mim. Porque eu não sou ninguém sem o meu Deus. Eu não consigo fazer nada sem Ele. Eu oro para que Deus me abençoe todos os dias. Mas se vocês orarem, aí, irmãos, vai ser uma bênção total. E eu quero dizer para vocês o porquê que Satanás está tão, como é que eu vou dizer, extremamente arrojado em lançar arapuca
baracucas para prender as nossas crianças. E ele sabe que o tempo dele está próximo. A batalha dele é perdida. Ele sabe disso. Mas tem um motivo especial. Quem estiver cochilando a corda, tem um motivo especial para Satanás estar lutando com todas as suas forças nesse tempo que a gente está vivendo. E nós vamos ver isso. Joel capítulo 2, versos 28 a 32. Esse texto, irmãos, ele é tremendo, ele mexe demais comigo. Amém? Amém? Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aqui está o centro do verso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Amém. Esse é o motivo porque Satanás está se tremendamente arrojado em destruir o espírito, a alma dos nossos filhos. Irmãos, o Momelli pregou aqui no domingo que eu vim, acho que 2 domingos atrás, e ele falou que as nossas Bíblias, hoje nós temos várias na nossa casa, e a gente sequer faz uso de uma. Mas todas elas serão tiradas de nós. Nós ficaremos sem elas. E a palavra de Deus está dizendo: nem eu e nem vocês poderemos sair abertamente a pregar o Evangelho. Quem é que vai fazer isso? As crianças, e os nossos jovens, e os nossos idosos. Por esse motivo, o ódio terrível de Satanás contra nossas crianças. Qual é a resposta que nós vamos dar para eles, irmãos? Estou finalizando. Qual é a resposta que nós vamos dar para ele? Lá no livro Orientação da Criança, página 2, página 219, capítulo 53, Ellen White fala da responsabilidade da igreja com as crianças. A responsabilidade de nós líderes, vocês líderes, com as crianças da igreja. Tira uma foto com ele. Pergunta para o pai e para a mãe se pode. Nossa, como você está vindo hoje em casa, eu quero tirar uma foto com você. Tira uma foto com uma criança, parabeniza ela pelo que ela faz, pela apresentação deles aqui. Não só pela salvação JA, mas abraça a criança e fala para ela: olha, você foi demais hoje, você está maravilhoso, você foi ótimo. É tão bom a gente ouvir isso, irmãos. Sabe por quê? Quando a gente diz assim, ó, mesmo que não tenha sido ótimo, você foi ótimo, na próxima vai ser excelente, porque eles vão se preparar para isso. E nós, como igreja, anciãos de igreja, tesoureiro, secretária, professores, todos os departamentos da igreja precisam estar preocupados com as crianças daqui. E o Senhor fala para os jovens, juvenis, adolescentes e jovens: eu vos escrevo porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês conseguem vencer o inimigo, mas se vocês estiverem seguros na mão daquele que prometeu e que não deixa de cumprir nenhuma promessa. Esse é o nosso Deus. Igreja, esse recado do nosso Deus hoje, para vocês pais, e para vocês igreja, é para dizer que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar.
O Senhor está preocupado com o tipo de atitude que nós estamos tendo com relação às nossas crianças. Mas Ele disse que Ele não vai nos deixar. Ele falou isso. Estarei convosco todos os dias, até. Esse é o recado para vocês nessa manhã. A partir de hoje, irmãos, que a gente possa se preocupar com as nossas crianças, mas de maneira verdadeira. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. O amor não é um sentimento. Não é. O amor não é um sentimento. Vou falar mais alto, talvez alguém não tenha escutado. O amor não é um sentimento. O amor é atitude. Quando a gente ama, a gente demonstra. A gente não fala. A gente demonstra esse amor. E o Senhor quer nos abençoar. E Ele está nos abençoando. Que a gente saia daqui hoje e volte para a nossa casa com a certeza que recebemos a bênção que viemos buscar nessa manhã. Eu vou convidar o Anderson e a Maria. Eles vão cantar uma música maravilhosa. Aqueles que quiserem podem ficar de pé e cantar junto com eles. Nós seremos abençoados mais uma vez nessa manhã. Que o Senhor te
Queridos irmãos, que a impressão do Espírito Santo fique gravada na mente de vocês até a eternidade. Amém. Que a gente se preocupe de fato, que a gente mostre amor com as nossas atitudes pelas nossas crianças. Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, Criador de todas as coisas e nosso Salvador, obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos abrir a Tua Palavra e ouvir, Senhor, a Tua doce voz falando ao nosso coração. Pai querido, obrigado por essas orientações, talvez um pouco pesadas, mas nós precisamos ter o nosso espírito edificado. E com palavras doces somente, a gente não consegue ter o espírito edificado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Nos abençoe agora, Pai, ao sairmos deste bom lugar. Que o nosso retorno para casa seja dirigido pelos Teus santos e poderosos anjos. E que de aqui em diante, Pai, a gente possa fazer mais, tudo aquilo que pudermos, para que as nossas crianças sejam de fato edificadas. E que assim, Pai, possamos todos juntos estar contigo nas mansões que o Senhor vai preparar para nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.